Eu nunca acreditei muito nessas histórias de assombração. Sério mesmo. Sempre fui o cético do grupo. Aquele cara que fala isso é psicológico, deve ter uma explicação lógica. Mas tem uma linha tênue entre o ceticismo e a negação. E naquela casa, eu cruzei essa linha. Tudo começou quando eu e minha esposa, Luana, decidimos passar o feriado prolongado fora da cidade. Queríamos nos desconectar. Natureza, silêncio, lareira, vinho. Esses clichês que casais urbanos adoram fingir que precisam. Encontramos a casa num site de aluguel por temporada. As fotos eram bonitas. Uma casa de madeira no meio do mato, com varanda, lareira e uma cerca antiga em volta. O preço estava bem abaixo da média. Promoção de última hora, dizia o anúncio. Não questionamos. A pressa vence o bom senso. A estrada até lá já dava indícios de que algo estava errado. Saímos do asfalto depois de um vilarejo quase abandonado, e seguimos por uma trilha de terra mal cuidada. A vegetação parecia mais fechada a cada quilômetro. Quando o sinal do celular caiu, Luana brincou. Começou o filme de terror. Eu ri. Queria ter levado ela a sério. Chegamos pouco depois das 5 da tarde. O céu já começava a escurecer, escondido pelas árvores. O portão de madeira estava semi-aberto, rangendo. O som parecia velho. Como se ninguém o tivesse tocado em anos. A casa, por fora, tinha charme. Por dentro, tinha história demais. O cheiro foi a primeira coisa. Não era exatamente mofo. Era uma mistura de madeira úmida, poeira e algo mais doce. Um cheiro de flores murchas misturado com o de algo morto há muito tempo. Tinha móveis antigos, quadros tortos, e uma poltrona vermelha encostada no canto da sala, tão gasta que o tecido parecia derreter na luz fraca do fim do dia. A primeira noite começou com silêncio. Um silêncio tão profundo que você começa a ouvir seu próprio corpo funcionando. O tic-tac do relógio da parede era a única coisa viva naquela casa. Fomos dormir cedo. Por volta das 2 da manhã, acordei com um som. Passos. Acima de nós. Lentos. Arrastados. Levantei devagar, ainda meio grogue. Luana, você tá ouvindo isso? Ela sentiu, com os olhos arregalados. O detalhe mais absurdo, a casa era térrea. Não havia andar de cima. Peguei o celular e ativei a lanterna. Saí do quarto, o chão de madeira rangendo sob meus pés. Fui até o teto, olhei para cima. Nada. Nenhuma passagem. Nenhuma escada escondida. Nenhuma explicação. Voltei pro quarto. Luana estava sentada, olhando para a janela. Você ouviu uma criança rindo? Meu sangue gelou. Como assim? Eu ouvi. Lá fora. Uma risada, de criança. Alta e clara. Como se estivesse bem aqui. Na manhã seguinte, tentamos agir normalmente. Fizemos café, abrimos as janelas. Fingimos que não havia nada errado. Mas as coisas só pioraram. As lâmpadas começaram a piscar sem motivo. Um espelho antigo, no corredor, caiu sozinho da parede e rachou ao meio. Encontramos marcas de mão suja na pia da cozinha, mão pequena, como de criança. E então veio a voz. Estávamos na varanda, já à noite. Tomando vinho, ouvindo os grilos, ou tentando ouvir, porque o ambiente parecia ensurdecedoramente mudo. E então, do meio da mata, uma voz feminina chamou, Marcos, 3 vezes. Arrastada. Sussurrada. Marcos! 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 Luana me olhou, sem expressão. Você ouviu? Ouvi. Ela te chamou. Trancamos tudo. Fechamos as janelas, as cortinas, as portas. Fomos dormir sem falar mais uma palavra. Às 3 da manhã em ponto, a maçaneta da porta do quarto começou a girar. Sozinha. Depois, a porta se abriu com um rangido longo, como se tivesse sido forçada por dentro. Fui até ela com uma coragem que não era minha. Quando toquei na maçaneta para fechar de novo,
Senti um frio tão intenso que minha mão perdeu a sensibilidade por alguns segundos. No mesmo instante, uma risada ecoou pelo corredor. Tranquei a porta com toda a força. Olhei em volta. Foi quando vimos, na parede, ao lado da janela, estava escrito com algo escuro: "Fica". Não sei como conseguimos dormir depois disso. Talvez o medo paralise mais do que a gente imagina. Acordamos com um som forte, batidas nas janelas. Ritmadas. Insistentes. Mas não havia ninguém lá fora. Arrumamos nossas coisas e saímos antes do sol nascer. No caminho de volta, ligamos pro número do dono da casa, uma ligação rápida, sem rodeios. A casa tem algum histórico? Do outro lado da linha, ele só respondeu: "Isso acontece". E desligou. Desde então, nunca mais voltamos lá. Nem sequer chegamos perto daquela região. Mas o mais estranho é que, de vez em quando, de madrugada, eu ouço aquela mesma voz. Baixa, arrastada. Marcos, Luana ouve também. E às vezes, nós dois acordamos ao mesmo tempo. Quando ouvimos passos no andar de cima. Mesmo vivendo em um apartamento. Nunca imaginei que uma simples viagem de carnaval pudesse acabar assim. Escrevo este relato com as mãos trêmulas, ainda sem entender o que aconteceu de verdade naquela casa. Aconselho qualquer um que leia isso. Não alugue a Casa da Serra perto de Campos do Jordão. Se o anúncio ainda estiver no ar, denuncie. Aquilo não é um lar, é uma armadilha. Foi ideia do meu marido, Leandro. Vamos fugir do calor e da bagunça da cidade. Um carnaval só nosso, tranquilo, vinho, lareira. Ele disse. Eu topei na hora. Encontramos o lugar perfeito no Airbnb, um chalé isolado no meio da serra com vista para o vale e decoração rústica. As fotos mostravam uma casa charmosa, aconchegante. A anfitriã, Dona Celina, tinha ótimas avaliações. Tudo parecia perfeito. Chegamos na sexta-feira à tarde. A estrada de terra era longa e sinuosa, cercada por pinheiros altos. Quando a casa apareceu, tive um arrepio. Ela parecia fora do tempo. As paredes de pedra cobertas de musgo, janelas de madeira envelhecida e um pequeno sino pendurado na varanda que tocava sozinho com o vento. Fomos recebidos por uma senhora magra, de cabelos brancos presos num coque, vestindo um chale escuro mesmo com o sol forte. Ela não sorriu, só nos entregou as chaves e disse: "Não acendam o espelho." "Como é?" perguntei. "Não acendam o espelho. Boa estadia." Ficamos rindo no início, achando que era alguma superstição interiorana. Mas aquela frase começou a pesar mais com o passar dos dias. Na primeira noite cozinhamos juntos, tomamos vinho e rimos da lenda do espelho. Mas algo já parecia estranho. A casa tinha um cheiro de coisa velha, mas havia também um cheiro mais sutil, como ferro ou terra molhada. E por volta das 3 da manhã, ouvimos algo no andar de cima. Era como se móveis fossem arrastados. Leandro foi até lá, achando que talvez fosse o vento. Mas todas as janelas estavam fechadas. E o mais estranho: o quarto de hóspedes tinha um espelho enorme, coberto com um pano vermelho. "Deixa coberto, vai que é tradição", falei, tentando parecer despreocupada. Dormimos mal. O silêncio era tão profundo que qualquer estalo da madeira parecia um grito. No sábado, enquanto Leandro tomava banho, fui até o quarto de hóspedes. Aquilo estava me incomodando. O espelho parecia antigo, moldura dourada, manchas na superfície. E mesmo coberto, dava para sentir um frio vindo dele. Levantei um canto do pano. Só um pouco. E juro por tudo, meu reflexo não se moveu com a mesma velocidade que eu. Soltei o pano na hora, o coração disparado. Ri de nervoso, tentando convencer a mim mesma de que estava vendo coisas. Naquela noite, o sino na varanda começou a tocar de novo. Mas o vento estava parado. Leandro tirou do gancho, irritado. Mesmo assim, ouvimos o tilintar durante a madrugada. Mais uma vez, os ruídos no andar de cima. E agora passos.